Bom dia, pessoal. A gente está aqui perto do Natal e é sempre uma oportunidade da gente pensar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, sobre aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E a gente, assim, quanto mais eu penso, eu acho que a experiência deve ser assim para você também. Quanto mais eu penso sobre o nascimento de Jesus, sobre as escolhas que o Pai fez para esse nascimento, mais ele se torna misterioso para mim. Ainda que eu tenha tido a oportunidade de ouvir mensagens, ler alguns livros, né, de pessoas que estudam e que dão a gente alguma clareza sobre por que o Pai fez dessa ou de outra maneira, eu acho que ainda assim a gente nunca vai conseguir ser exatamente preciso, né? E ultimamente eu acho que por conta da minha realidade como pai, eu tenho pensado bastante sobre a família de Jesus, sobre a família que o Pai escolheu para Jesus e sobre o desafio que deve ter sido para José e para Maria criar Jesus, né? A Bíblia não fala tanto assim sobre José e Maria. Tem algumas indicações, né? José era um homem justo, como a Bíblia diz. Maria era agraciada por Deus, humilde. Não tem muitos detalhes, mas eles eram homens piedosos, né? E ainda que Jesus tenha sido privado de conforto no seu nascimento, o Pai Celestial não o privou de bons pais terrenos. É interessante, Jesus, se você for pensar em João Batista também, que nasceu bem pertinho ali, Isabel e Zacarias, que eram os pais de João Batista, eles eram também, a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis. Isso não significa que eles eram perfeitos, né? E se você for ler o texto, vai ficar bem claro que não eram, mas eles eram homens bons, né? Homens e mulheres piedosos. E a gente pode ter uma ideia, às vezes, lendo a vida adulta de Jesus, né? De que, pelo fato de Jesus andar com pecadores, com pessoas de má fama, a gente pode ter a ideia de que Deus não se importa, uma ideia errada, né? De que Deus não se importa com o tipo de vida que a gente leva. Mas isso não é verdade, isso não é toda a verdade. Se você for ler o tipo de interação que Jesus tinha com essas pessoas, você vai ver que não é verdade. E algo que deixa isso bem claro é que para mãe de Jesus, o Pai não escolheu uma prostituta ou uma mulher divorciada. Ainda que ele pudesse, assim, na sabedoria de Deus, na graça dele, ele poderia fazer, né, a graça superabunda onde abunda o pecado até. Mas para cultivar Jesus, né, para torná-lo o homem que ele foi, o Pai escolheu uma mulher boa e José também, um homem justo. Não era um homem mulherengo, não era um homem irresponsável. E é justamente sobre a vida de José que eu gostaria de pensar um pouco mais hoje. Eu acho que por conta da minha condição, né, como pai de 3 filhos, eu tenho sido desafiado pela vida de José. Eu acho que especialmente pela sensibilidade espiritual dele. Ele é a pessoa talvez que teve mais sonhos, né, com o Senhor, né, anjos aparecendo a ele. São 3 ou 4 vezes, né, ali que estão registradas. A primeira dessas vezes é justamente quando ele está prestes a casar com Maria e ele descobre que ela está grávida. Ele não, né, Maria aparentemente não é a mulher que ele imaginava que fosse e por isso ele resolve, né, ele está pensando, ponderando terminar o casamento e fazer isso de uma maneira discreta, porque ele não queria prejudicá-la mais ainda. Ele está pensando sobre isso quando ele tem um sonho. E o anjo diz para ele não temer em receber Maria e orienta ele sobre quem é Jesus, né? Como vai o nome que ele deve colocar em Jesus. E aí a gente pode pensar assim, é fácil, se um anjo falasse comigo eu também obedeceria. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que se a gente não tem um coração disposto a obedecer, mesmo uma orientação clara de Deus, a gente vai dar um tom diferente àquilo, a gente vai interpretar de outra maneira. Talvez Deus não tenha querido dizer isso, talvez não foi Deus coisa nenhuma, foi coisa da minha cabeça. Então, assim, José, ele ouviu, ele obedeceu, porque ele tinha um coração disposto a seguir aquela orientação de Deus. E a segunda vez que José ouve, né, que um anjo aparece a José, registrado ali na Bíblia, é quando Herodes está buscando matar Jesus, e o anjo diz, olha, levanta, leva
Jesus e Maria para o Egito, porque estão tentando matar o menino. E aí ele imediatamente levanta, né? Talvez, eu entendo pelo texto, dá a entender que é naquela mesma noite que ele levanta e leva Maria e José diretamente para o Egito. Então, a obediência imediata de José. Mas esse trecho também fala ao meu coração sobre a provisão de Deus, porque na tarde anterior, né, talvez alguns dias antes, mas aparentemente ali na tarde anterior àquilo ali, havia acontecido uma coisa, né? Você pode pensar assim, como é que um homem pobre poderia ter dinheiro para uma viagem assim, para outro país de supetão? Mas ele tinha recebido a visita, né, de sábios que haviam trazido presente para Jesus, né, ouro, incenso e mirra. Então, assim, no momento oportuno da viagem, aquele presente chegou. Eu não sei, não posso garantir que tenha sido essa maneira, essa provisão para o Egito, mas sendo José um homem pobre, como a Bíblia indica, é muito provável, né, que aquele presente ali chegou na hora exata. E eu, às vezes, depois que eu percebi isso, né, que eu entendi isso, eu tenho orado a Deus como Pai, Senhor, assim como o Senhor cuidou, proveu para que José provesse para sua família, faz assim comigo também. Eu, como pai de família, quero ver, experimentar a provisão do Senhor. Mas não para por aí. Quando Jesus precisa voltar do Egito, né, um anjo mais uma vez aparece a José. E aí, mais uma vez, a obediência dele né, algo marcante, mas também o zelo, porque ele, né, pensando assim, é o Filho de Deus, se ele me mandou voltar para Israel, eu posso ir morar em qualquer lugar, mas ele fala, ouvindo, né, que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando ali naquela região, ele receia em levar Jesus para ali. Então você vê assim, ele está cuidando, né, Jesus realmente filho dele, ele está cuidando, zelando como algo precioso, né? E aí, mais uma vez, um anjo aparece e orienta ele a ir para Nazaré. Então, Deus usa o zelo de José para cumprir a profecia de que Jesus seria chamado de Nazareno, porque é ali que Jesus passa a maior parte da sua vida. Então, eu queria dividir com vocês, né, essas reflexões, né, acerca da vida de José. Eu oro para que ele seja uma inspiração para você, né? Assim como José foi zeloso com aquilo que Deus tinha confiado a ele, que você também seja, porque certamente o Senhor tem te confiado, se não 3 filhos, como no meu caso, dons, pessoas, ele tem confiado isso a você também. E que a gente tenha esse coração, né? Eu espero poder compartilhar mais algumas coisas, Natal está aí em cima aí, mas use essa oportunidade para refletir, para levar seu coração mais para perto de Deus. Tá bom? Um abração, tchau.